doutora Célia, tudo bem? Tudo bem, e você? Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, sua contribuição no nosso podcast. A doutora Célia, para quem não conhece, especialista em paciente que fez bariátrica, que passou por uma cirurgia para fins de emagrecimento, ou para quem também emagreceu e faz esse acompanhamento da saúde mental, é psicóloga, e eu tenho certeza que vai conseguir compartilhar com a gente aqui muitos resultados e muitos benefícios que ao longo dos tratamentos pode ocasionar, né, doutora? Isso aí, muito obrigada pelo convite, tá? Muito feliz em estar aqui com você. Isso aí, eu faço acompanhamento dos pacientes no pré e pós-operatório, né, de cirurgia bariátrica, tratamento da obesidade, e também sou paciente, né, bariatricada e psicóloga bariatricada. Então, Isso, eu sempre falo com os pacientes que eu tenho os dois lados para compartilhar. O meu pessoal ali exatamente. de viver e saber o que que é tratar a Uhum, obesidade no meu dia a dia, e também a parte de teorias aí, né, que a gente está sempre estudando e isso. evoluindo aí junto com a medicina, né? Exatamente, doutora. Quando a gente fala dessa parte da experiência, é muito diferente, porque você viver aquilo que a pessoa está te trazendo é uma empatia muito maior. É o meu caso, um pouco também, eu também não passei por cirurgia bariátrica, mas eu também passei por um tratamento bem assim, pesado para emagrecer. Foi com balão intragástrico. Uhum. Graças a Deus, eu consegui alcançar aí a faixa de 30 quilos. E aí, em seguida, fiz as minhas reparadoras. Então, eu também posso compartilhar essa experiência, também como advogada e também como as dificuldades, né, dessa parte aí com o plano de saúde. Mas então, doutor, eu quero compartilhar, gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa questão da importância da saúde mental no tratamento pós-bariátrica, também o tratamento anterior aí à bariátrica e para emagrecimentos no geral. Isso aí. Eu falo que o primeiro ponto, doutora, é a gente esclarecer que a obesidade é uma doença, né? Ela tem o CID dela e é uma doença crônica. Quando a gente está falando de doença crônica, é uma doença que requer tratamento o resto da vida, né? Seja através da cirurgia bariátrica, que é uma das ferramentas, eu falo, né? A gente tem várias ferramentas, mas hoje a melhor ferramenta que a gente tem aí é a cirurgia bariátrica, a longo prazo. Mas eu sempre falo com os pacientes, não é milagre, né? Então, se a gente não mudar o estilo de vida que a gente tinha anterior, né, a cirurgia não vai ter o sucesso que a gente busca. Então, sempre buscar uma equipe médica que você tenha empatia. A saúde mental é também uma comorbidade, né? Eu falo assim, Sim, a sim. depressão, a ansiedade, hoje em dia, tão conhecida aí, a estigmatização social entra como comorbidade, né? O que que seria estigmatização social? O paciente que já chegou num ponto que ele não quer sair de casa, não quer encontrar amigos e se fecha no mundo, e aí, com isso, a obesidade vai cada vez aumentando mais. Exatamente, doutora. E todas essas características e essa pontuação da doença, como da obesidade, do tratamento da saúde mental, nesse contexto de doença, exatamente o que a gente recebe do nosso escritório, né? Os relatos, os compartilhamentos, os desabafos dos nossos clientes, né? São exatamente nesse sentido, de que não tem coragem de sair mais de casa, né? Para aquele que está buscando uma bariátrica e para aquele que já passou pela bariátrica, né? E precisa das reparadoras. Então, veja, eu julgo assim, uma linha de tratamento que tem que ser muito cuidada, né, muito observada do início ao fim, né, quando você inicia esse tratamento da bariátrica e quando você conclui, geralmente, na maioria esmagadora dos casos, com as cirurgias reparadoras, que é um ponto que a gente tem trabalhado muito para buscar dentro do nosso escritório. Uhum. Não, com certeza. Eu falo que é um acompanhamento, é uma cirurgia que requer uma equipe multidisciplinar. Eu falo, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Se tratando de doença multifatorial, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar essa doença, né? E eu falo Exatamente. que é um multidisciplinar, incluindo, eu falo,
os advogados aí, né, que o seu papel é fundamental. Muitos pacientes, às vezes, têm a própria cirurgia bariátrica negada pelo plano. Muitos pacientes não sabem Sim, que o plano cobre a cirurgia bariátrica por ter, vamos dizer assim, esse estigma de estética, de não ter essa importância como doença, exatamente, né? E exatamente. você atende também nesses casos de pré-operatório Isso. que não tem a bariátrica. Exatamente, né, para casos Hum. específicos de emagrecimento, que a pessoa às vezes não fez a cirurgia bariátrica, mas ela passou por um processo de emagrecimento drástico e que tinha comorbidades, né, associadas, como você bem falou, a obesidade já é comorbidade, né? Uhum. Então, a obesidade é doença, então precisa da reparadora. E aí, o que é muito importante falar? A cirurgia reparadora, ela é o fechamento desse tratamento. Né, ela precisa ser realizada para concluir. E é onde que eu vejo, doutora, a gravidade da saúde mental desses pacientes que literalmente toma na cara uma negativa Uhum. e voltam assim completamente frustrados. Então, desde o início, né, nós temos aí essa regra aí do nosso escritório desse acolhimento primeiro da saúde mental dessa pessoa que precisa fazer a reparadora, porque ela chega completamente abalada, transtornada, até mesmo porque as cirurgias plásticas, elas são caríssimas para quem vai fazer particular. Né? Isso. Então, assim, a gente realmente tem orçamentos, já tem essa prática aí de ter esse entendimento de 40, 50, 60, 70 mil de cirurgia e só sobe. Né? Porque aí vai Então, mexendo em um lugar que já quer fazer outro, né? isso. E realmente é Então, a importante. pessoa literalmente tem essa negativa, se vê mais deprimida ainda, porque está num tratamento que não consegue fechar aquele ciclo. E aí, depois, se vê com um orçamento de 50 mil e fala, gente, acabou. É. É isso que elas me falam, doutora, eu não tenho condição, eu tô me vendo completamente presa no meu corpo, completamente presa nesse tratamento. E a saúde mental. É o que eu recebo, né, quando os pacientes vêm fazer a parte, né, quando os advogados encaminham para fazer esse tratamento, e é justamente isso que eu escuto no consultório. Doutor, eu fiz a bariátrica, estou super satisfeita, já atingi minha meta, mas eu continuo sem colocar um biquíni, eu continuo sem frequentar os lugares, às vezes a minha vida sexual eu não consigo tirar a roupa na frente do meu marido, porque por um lado despencou tudo. Então, assim, é isso que você falou, e mexe com a saúde mental. Então, é isso que a gente estava falando da equipe multidisciplinar, é isso aí. Eu falo que nós profissionais que trabalhamos com pacientes bariátricos, é um dando as mãos para os outros, né? Exatamente. Porque é isso aí. E um ponto muito interessante que eu acho legal de trazer aqui para a nossa conversa é acerca dos danos morais. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos pacientes sabem que o fato de ter uma negativa dentro desse contexto de segmento do tratamento da saúde gera danos morais. Doutora, nós tivemos uma decisão que foi um marco nesse contexto das reparadoras, que foi a decisão do STJ, que fixou uma tese onde ele afirma, onde ele determina que as reparadoras devem ser cobertas pelo plano de saúde. E nessa mesma decisão, ele também trouxe uma condenação de danos morais e está expresso que há um abalo psicológico para o paciente que não consegue dar continuidade, que aquela negativa agrava a sua saúde mental. E aí, por isso, é possível condenar e é possível requerer esses danos morais. E é tão interessante que quando eu falo, a pessoa do outro lado, ela fala, gente, é exatamente isso. Eu não consigo dar seguimento à minha saúde, à minha cabeça. E é bem nesse sentido. É exatamente isso. A pessoa está satisfeita, tratou, às vezes, muitas comorbidades, né, que podem surgir com a obesidade, pré-diabetes, hipertensão, esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, dentre várias outras aí, a própria estigmatização social. E aí a pessoa fala, tô super feliz que eu, às vezes, suspendeu medicação e tudo, mas é isso, eu ainda tô presa.
Eu ainda tô presa à obesidade de alguma forma. Então, eles chegam realmente, assim, muito... E é isso que você falou. Os pacientes, às vezes, no pré-operatório, eles já ficam super ansiosos com as reparadoras. Imagina depois que perdeu. Então, é isso que você falou. Você chegar e receber um não, é muito triste, né? Assim. Exatamente. E também no contexto de quem está buscando fazer a bariátrica, que também é uma outra fase que é difícil, porque a pessoa já está na obesidade grave ali, tem toda a recomendação. Uhum. Hoje mesmo eu tive a alegria de trazer a notícia para uma cliente que confiou no nosso trabalho e que foi negada a bariátrica por conta da carência. Ah, sim. Então, é até muito interessante da gente trazer isso, porque quando a gente está tratando de uma situação específica de urgência, que tem a comorbidade da obesidade, tem a questão da saúde mental, o plano ele não pode realmente trazer esses 2 anos, que na É maioria. inviável, né? O Você paciente esperar 2 anos para conseguir fazer uma cirurgia bariátrica é algo inaceitável para quem está passando por um procedimento de urgência. Uhum. Para outros, não. Mas se você está passando por um processo de tratamento urgente, não existe a carência. Não pode existir a carência. Porque é uma emergência, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, nesse sentido, nós conquistamos uma liminar com 6 dias de processo. Olha que bacana. E o retorno dessa decisão, eu posso te falar que é tão gratificante você conseguir trazer e possibilitar para a pessoa que confia em você o acesso à saúde. Ela chorava de descer lágrimas e lágrimas e lágrimas de pensar, eu vou fazer minha bariátrica, eu vou ter acesso à saúde, que é meu direito. Então, isso é maravilhoso. Eu falo que eu amo o meu trabalho, eu amo clinicar com pacientes pré e pós-operatório. Eu falo que é uma psicologia diferente, a gente fica próximo aos pacientes de uma forma... eu ainda estava ontem comentando com uma paciente, eu falei, o sigilo é o mesmo de qualquer psicólogo, o que está aqui com a gente. Mas existe uma amizade, é muito gostoso. Eu falo que a gente vira uma família, assim. E a gente faz eventos com os pacientes. É muito gostoso, muito muito gratificante. E isso que você falou do paciente chegar e falar assim, obrigada, sabe? Você fez a diferença na minha vida. Sim. Nossa, isso pra gente continua porque esse é o caminho. Exatamente, essa gratidão de você proporcionar mesmo. E continuando, assim, pegando só um gancho aí que você falou do plano, quando a gente... Por exemplo, a pessoa operou pela Unimed agora no ano de 2024. Ai, falei Unimed. Não sei se eu posso falar. Não tem problema, imagina. Mas é porque, né, aqui em Minas Mas, então, o paciente operou 2024, enfim, ficou mais aí 2 anos com o plano, cancelou, e aí em 2028 ele quer voltar para um plano e fazer as reparadoras. Como que funciona esse processo? Então, a causa de origem permanece. Então, a pessoa que fez esse tratamento com a bariátrica ou outro emagrecimento, ela pode sim fazer um plano de saúde hoje, cumprir uma carência, desde que não tenha urgência, porque a gente pode analisar se dá para quebrar essa carência. E nesse aspecto, modéstia à parte, somos extremamente rigorosos. Porque se tiver qualquer possibilidade de quebrar a carência, nós vamos trabalhar para quebrar essa carência e conseguir as reparadoras do mesmo jeito. Então, é muito interessante essa parte que você lembrou. Não tenho plano, posso fazer plano de saúde, buscar reparadora? Sim. Fiz a bariátrica particular ou por outro plano de saúde, agora pode também da mesma forma. Porque a causa de origem, doutora, permanece. Entendi. Né? Você não acordou hoje e falou, quero ficar linda, maravilhosa, gostosa e fazer reparadora. Não, se você tem um tratamento em andamento que você tem que concluir. Porque às vezes as pessoas passam por um período, fazem a bariátrica e por um motivo, às vezes um desemprego ou às vezes apertou ali o orçamento, precisa abdicar do plano naquele momento, mas depois vive uma outra, né, outro momento aí, faz um plano, sim. Né? E para quem também não tem plano de saúde, as cirurgias também são cobertas pelo SUS. Sim, mas aí já é um processo mais demorado? Fala um pouquinho. Um pouco mais, porque você realmente aí tem que respeitar uma fila, né? Aí tem que respeitar o trâmite do SUS.
mas não significa que é impossível ou que não vai acontecer. Entendi. E essa questão do demorado, foi até bom que eu me lembrei de um atendimento que a gente teve recente no escritório, e que todo mundo pergunta, demora o processo? Como que faz? É demorado? Porque, infelizmente, a sociedade, no geral, tem essa questão desse preconceito com a justiça. Que a justiça é falha, que a justiça demora, que você nunca vai conseguir. E aí eu respondi para ela, olha, o processo tem um trâmite, uma duração razoável, mas nós podemos fazer o pedido da liminar. O que é liminar? É você antecipar aquele direito porque o juiz já entendeu, já verificou que você realmente tem esse direito. Então, ele antecipa. E aí eu falei com ela o seguinte, demorar um pouco é melhor do que nunca fazer. Exatamente. Então, você tem hoje uma realidade que você não vai fazer, porque você não tem condições de pagar de forma particular e o seu plano de saúde não vai fazer porque ele já te negou. Ou seja, o não já existe. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, não vou buscar meu direito, não vou literalmente partir aí para uma ação judicial, porque demora. Gente, como assim? O não você já tem, e o tempo está passando tão rápido, né? Eu falo muito isso com os pacientes também. Eu falo, gente, vai lá, na hora que vocês assustarem, já terminou o processo. Tá passando, exatamente, é nesse sentido. E a gente tem um cuidado muito grande no escritório, doutora. Eu tenho um setor só de urgência, que é disponível para buscar, impulsionar, dar andamento, cuidar para que o processo realmente não fique parado, para que não tenha essa situação que muitos temem, né, de demorar. Então, é o que faz muita diferença também. Porque realmente justiça é justiça, tem todo esse trâmite. Mas, gente, mais uma vez, é melhor esperar do que nunca fazer. Não, com certeza. E eu achei muito legal a sua fala do acolhimento, do paciente chegar ali, porque é um paciente que está fragilizado, né? Às vezes está se sentindo inferiorizado ainda, incapacitado, desiludido, não vou conseguir. Então, assim, é muito legal, sabe? Não ser essa coisa só, né, de jurídica, assim, como eu falo, né? Essa tratativa, assim, seca, vamos dizer. Exatamente. Você ter esse acolhimento com o paciente, isso é muito importante, muito importante. E essa decisão que eu citei do STJ é excelente, porque ela trata muito desse contexto, dessa continuidade do tratamento, né, para quem fez essa bariátrica, e ela fala da necessidade dessa conclusão com as reparadoras. Com certeza. Então, assim, super importante. A gente traz os requisitos, a gente trabalha esses requisitos, e outra, que é muito importante, um laudo da doutora, para informar aquela saúde mental, a indicação médica do cirurgião plástico. Então, a gente tem todo um contexto de documentos para provar, né, para realmente buscar esses direitos. Então, não é simplesmente falar que é possível, que quer. Né? Então, é todo um procedimento que a gente leva aí para o judiciário para provar a necessidade. E, mais uma vez, sempre com essa questão da saúde mental, que eu tenho todas, sem exceção, que passam por essa dificuldade mesmo de concluir, de se sentir feliz, de se sentir bem, porque não basta só emagrecer. Exatamente. E às vezes o que acontece? Por exemplo, um abdômen, uma mama, ou aliás, qualquer parte do corpo, pode vir da ferida, devido à sobra de pele. Então, além da pessoa ter que lidar com a questão da saúde mental, de não estar feliz com aquilo, tem a parte doença física mesmo, física. Né? Então, assim, realmente é muito necessário. Eu falo que quem vive a obesidade sabe o que é na pele. Né? Então, assim, o que eu escuto muito no consultório? Eu falo, é importante a rede de apoio familiar, pessoas próximas, é muito bom quando a gente tem, e é importante. Sim. Então, o paciente fala, não estou nem comentando com muitas pessoas, porque todo mundo fala comigo, fecha a boca e vai para academia. E eu falo, gente, quando você tiver oportunidade, explica para essas pessoas que se a gente não mudar os hábitos, não tiver uma vida ativa, não mudar a alimentação, a bariátrica não vai resolver isso não. Então, a bariátrica é uma ferramenta, né, e que a gente precisa do acompanhamento aí. Então, é muito importante. Como que a gente vai mudar esses hábitos? A gente precisa de ajuda.
né? Então, são hábitos aí que você está vivenciando, às vezes, há 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. A gente tem pacientes, às vezes, com 75 anos, a gente consegue que eles operem, às vezes, mais. Aí, quando já tem uma Uhum. comorbidade, uma diabetes, né, assim, mais significativo, enfim. Então, que eu acredito que sejam casos também que, não sei se você atende, Exatamente. né, de... E o que eu penso também, até nós duas que Uhum. passamos por esse tratamento de obesidade, o que eu posso falar é o seguinte: é difícil, é muito difícil, porque você está limitado a fazer algo que o seu cérebro, como você já falou, já está acostumado e é bom, é prazeroso. Você tem que criar um novo hábito, e criar novos hábitos Exatamente. não é fácil, não é tarefa fácil. E a gente não é obrigado a conseguir sozinha. Então, quando a gente fala muito isso, a equipe, gente, não tenham vergonha, venham para o consultório. Eu falo principalmente a parte nutricional, parte médica, que aí vai, coloca na balança, na bioimpedância e tudo, e a gente foi a vida toda. Nossa, subi na balança, aumentei 2 quilos, é um castigo. Então, assim, às vezes não cumpre uma meta, sabe, que foi estipulada ali. Então, eu falo, gente, é a hora que a gente mais precisa desses profissionais. É esse momento que a gente está com dificuldade, né? Então, assim, mais uma vez, é o que eu te falei, que eu achei legal no seu escritório, é ter essa empatia com o paciente, de acolher. Exatamente, de acolher, porque É. primeiro, antes de qualquer direito, antes de qualquer tratamento, antes de justiça, essa pessoa quer ser acolhida É um e ser humano, né? A gente está lidando com um ser exatamente, humano, com exatamente, emoções e, né? exatamente. Isso é fundamental, acho que para qualquer relação que tem que ser humanizada. Hoje está tão automático, é Muito. tanto, né, a gente... As pessoas viram números, né? Cada dia eu falo assim, a gente não pode tratar um paciente como um número, um a mais ou um Isso, a menos, né? São exatamente. pessoas que têm E sentimentos. o que a doutora recomenda nesse contexto da saúde mental para um paciente, tanto que fez a bariátrica, ou que quer fazer, como que esse paciente deve se cuidar? Então, eu falo muito com os pacientes, ficarem sempre atentos. Tem pacientes, vamos lá, tem pacientes que no pré-operatório a gente já precisa iniciar um tratamento ali, porque às vezes precisa tratar algo. Né? Eu falo assim, a depressão é um impedimento? Não, mas não é legal a gente operar em plena crise. Né? A gente tem uma compulsão, é impedimento? Não, mas a gente precisa tratar essa compulsão, porque se a gente opera com a compulsão, vai vir depois as Sim. consequências, vamos dizer assim, né? E então é importante. Quando o paciente não está ok, está estável, né? Tudo belezinha, ok, vai, opera, e eu falo, fiquem atentos. Qualquer alteração nas emoções, comportamento, não deixa de agendar a consulta e a gente fazer o acompanhamento, porque é muito importante. Então eu falo sempre isso com os pacientes, sabe? Mesmo estando atento aí à mudança nas emoções, comportamento que não estão somando, façam um acompanhamento. Agora a gente tem que ser real também, né, doutora? Muitos pacientes às vezes não têm condição, né, de fazer todos os tratamentos ali. Então eu às vezes atendo 15 em 15 dias. Tem pacientes que eu atendo mensal, por isso que eu falo que a terapia com o paciente bariátrico às vezes é um pouco diferente, porque a gente tem que trabalhar na realidade. Não adianta também Sim, eu impor um tratamento que eu sei que ele não vai ter condição e não vai sim. voltar. Porque a gente sabe, é nutricionista, é o próprio cirurgião, são vários médicos envolvidos aí, e a gente tem que trabalhar Isso. na realidade, né, de cada um. E eu penso que às vezes as pessoas têm um preconceito com essa questão, tem que ir pro psicólogo, tem que fazer terapia. E eu falo, gente, eu brinco que, na verdade, a gente faz terapia para dar conta de quem não faz. É isso mesmo. Porque eu vou te É verdade. É um pouco nesse sentido. Não tem que ter preconceito. Não tem que ter vergonha de procurar um tratamento. Gente, é maravilhoso. Eu, às vezes, Procurar. não. Eu sempre pergunto no pré-operatório, né, quando eu tô fazendo ali a anamnese e tudo, que eu falo que acaba sendo uma consulta mais, como se diz, para conhecer mesmo o paciente, a história dele ali de vida. Eu falo que é mais uma consulta clínica, não é uma terapia. A primeira consulta é uma consulta clínica. Isso. E aí, quando eu pergunto, eu falo assim, você já fez acompanhamento psicológico ou com psiquiatra? Não, 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 como se fosse assim uma coisa, tipo assim, eu sou normal, Não, né? não preciso. É pelo contrário. Exato. E outra coisa, entrando nesse aspecto também, doutora, eu falo muito, não é porque a gente operou que
larga medicação psiquiátrica, larga o psiquiatra. Pelo contrário, às vezes é um momento que a gente Exatamente. precisa de uma ajuda aí. Por quê? Voltando à tecla aí da mudança de hábito, não é fácil. Isso às Sim. vezes pode, então não é operou e a vida virou um jardim florido, né? Eu falo que muito bom, até hoje não teve nenhum paciente que voltou e que eu não escutei a frase, por que que eu não operei antes? Eu falo que Deus me Isso. abençoou nisso aí, porque até hoje eu não escutei outra frase. Mas claro que tem os momentos É. difíceis, né? Não tem como, não é só um mar de rosas, né? Isso. Então, muito obrigada, vou Ah, agradecer a sua imagina, eu que participação, agradeço. disponibilizar aí para nossos seguidores os seus contatos e quero que volte aqui para Ah, conversar mais, porque tem muita coisa aí para a gente falar, para compartilhar, para auxiliar as pessoas, né? é, com certeza. E eu falo que eu tento tirar sempre algo de bom mesmo com a situação ruim. E uma das consequências da pandemia aí para mim foi o atendimento online. Então a gente atende hoje pacientes Brasil inteiro, inclusive pacientes fora do Brasil, porque Olha que interessante. a internet proporciona isso. Então a gente às vezes faz o atendimento do paciente que mora fora, ele já chega com o processo dele todo prontinho, e aí é passar pelo cirurgião e operar. Então, Sim. assim, Dr. Marcos hoje, né, que é o principal cirurgião aí, né, que eu trabalho, ele atende online também, e enfim, Sim, isso então é uma isso é muito bom, realidade. né. Hoje, no escritório também, nós temos atendimento, nós temos processo em todo o Brasil, devido a essa facilidade da internet online, digital. O processo é eletrônico, o Uhum. despacho é eletrônico com o É, juiz. Então, assim, hoje a gente tem essa facilidade de conseguir alcançar. Então, para pessoas que estão de fora da nossa cidade, querem fazer contato, é bem tranquilo, porque o digital hoje proporciona. não, ótimo. E assim, igual eu tô falando, às vezes pacientes de fora, seja fora de Minas, né, fora de Belo Horizonte ou do país, como a gente falou no início, a obesidade é tratamento para a vida. Então, fiquem tranquilos que a gente vai Isso, estar aqui assessorando juridicamente, né, isso, saúde mental, nutrição, enfim, né, isso. então Muito obrigada, doutora, pela participação. eu que agradeço.